O livro de Colossenses. Você está prestes a ouvir uma carta que exalta a grandeza infinita de Jesus Cristo. Em Colossenses, Paulo abre nossos olhos para a verdade de que Cristo é a imagem do Deus invisível, o Criador de todas as coisas e aquele que sustenta o universo pela força da sua palavra. É uma carta que confronta enganos espirituais e chama o crente a viver com raízes profundas na fé. Cada palavra revela que Jesus não é parte da nossa vida. Ele é tudo. Prepare-se para ouvir um convite à maturidade espiritual, à pureza e à plena confiança naquele que reina sobre todas as coisas. Capítulo 1. De Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e também de Timóteo, nosso irmão, para o povo santo de Deus em Colossos, que são nossos fiéis irmãos em Cristo. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Nós damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, porque ouvimos falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Vocês têm essa fé e esse amor por causa da esperança de receber todas as coisas que estão reservadas para vocês no céu. Vocês ouviram falar a respeito dessa esperança pela primeira vez por meio da mensagem verdadeira que chegou até vocês, isto é, as boas novas. Essas boas novas estão dando frutos e se espalhando por todas as partes do mundo. O mesmo tem acontecido entre vocês desde o dia em que ouviram falar a respeito da graça de Deus e a compreenderam como de fato ela é. Vocês aprenderam da graça de Deus por meio de Epafrás, nosso querido companheiro e fiel servo de Cristo, que está trabalhando em nosso lugar. Foi ele que também nos informou a respeito do amor que vocês têm mediante o Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos a respeito disso, não paramos de orar por vocês. Estamos sempre pedindo a Deus o seguinte: que vocês venham a conhecer toda a sua vontade e que com este conhecimento também tenham todo o tipo de sabedoria e entendimento espiritual. Pedimos que vocês possam viver de maneira que traga honra ao Senhor e que lhe seja em tudo agradável. Pedimos também que façam todo tipo de coisas boas e que cresçam no conhecimento a respeito de Deus. Pedimos ainda que Deus os fortaleça com todo o seu poder glorioso, para que não desistam diante das dificuldades e para que vocês sejam pacientes e alegres. Assim, darão graças ao Pai, que os tornou dignos de participar da herança que Ele preparou para o seu povo santo que vive na luz. Deus nos livrou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu amado Filho, por meio do qual temos liberdade e o perdão dos nossos pecados. Cristo é a imagem do Deus invisível e é aquele que tem a prioridade sobre todas as coisas que foram criadas. Pois todas as coisas no céu e na terra foram criadas pelo seu poder, tanto as visíveis como as invisíveis, quer elas sejam governos, domínios, poderes ou autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo já existia antes de todas as coisas, e tudo continua a existir por causa do seu poder. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é o princípio de todas as coisas, e foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, a fim de que tenha o primeiro lugar em tudo. Pois Deus, em toda a sua plenitude, escolheu habitar em Cristo, e por meio do próprio Cristo, resolveu trazer de volta para si todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Assim Deus estabeleceu a paz por meio do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz. Vocês estavam antes separados de Deus e eram inimigos dele por causa dos seus pensamentos e das suas más obras. Mas agora, por meio do corpo físico de Cristo, por meio da sua morte, Deus os trouxe de volta para si mesmo, a fim de levá-los à presença dele puros, inculpáveis e sem nada que os condene. Deus fará isto se vocês continuarem a crer nas boas novas que ouviram, se continuarem firmes e fortes na fé, e se não se afastarem da esperança que as boas novas lhes deram.
E estas boas novas são as que têm sido proclamadas em todo o mundo e das quais eu, Paulo, me tornei servo. Eu agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e no meu próprio corpo. Estou completando o que falta dos sofrimentos de Cristo a favor do seu corpo, que é a Igreja. Eu me tornei servo da Igreja, pois, para o bem de vocês, Deus me deu a tarefa de proclamar toda a sua mensagem. Esta mensagem é a verdade que estava escondida de todos desde o princípio do mundo. Agora, porém, ela foi manifestada por Deus ao seu povo. Deus quis que seu povo conhecesse esta verdade preciosa e gloriosa que Ele tem para todos os povos. E esta verdade é que Cristo está em vocês e que Ele é a nossa esperança de participarmos da glória de Deus. É a Cristo que nós anunciamos, instruindo e ensinando a todas as pessoas com toda a sabedoria. Fazemos isto a fim de que apresentemos cada pessoa espiritualmente adulta em Cristo. Por isso é que eu também trabalho duro e me esforço o mais que posso com todo o poder de Cristo, que tão poderosamente atua em mim. Capítulo 2. Pois quero que vocês saibam que eu tenho me esforçado muito por vocês e pelos que são de Laodiceia, e por todos os outros que não me conhecem pessoalmente. Eu me esforço para que os corações deles sejam confortados e unidos em amor. Também me esforço para que eles sejam enriquecidos com a segurança que procede do entendimento. Esforço-me ainda para que vocês compreendam totalmente a verdade de Deus que estava escondida, isto é, Cristo. Nele estão escondidas todas as riquezas da sabedoria e do entendimento. Digo isto para que ninguém engane a vocês com argumentos que parecem ser válidos. Pois, embora eu esteja longe fisicamente, estou com vocês em espírito, e me alegro por ver que vocês vivem uma vida ordenada e que estão firmes na fé em Cristo. Assim como vocês receberam ao Senhor Cristo Jesus, também continuem a viver nele. Estejam enraizados nele e edifiquem nele a vida de vocês. Tornem-se cada vez mais fortes na fé, assim como lhes foi ensinado, e sejam sempre muito agradecidos a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os desvie com filosofias e argumentos falsos, baseados nas tradições dos homens e nos poderes espirituais que governam este mundo, e não nos ensinamentos de Cristo. Pois em Cristo, que veio em forma humana, habita toda a natureza de Deus. Nele vocês têm uma vida completa, e é Ele quem manda em todos os governos e poderes. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Vocês foram circuncidados quando foram libertados da natureza pecadora de vocês. E esta é a circuncisão feita por Cristo. Foi isso que aconteceu quando vocês foram sepultados junto com Cristo no batismo. E no batismo vocês também foram ressuscitados com Ele por meio da fé no poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo dos mortos. Vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque não tinham recebido a circuncisão que é feita por Cristo. Mas Deus lhes deu vida junto com Cristo e lhes perdoou todos os pecados. Ele cancelou o registro de dívida que mostrava todos os pecados que tínhamos feito contra a lei de Deus, e o anulou, pregando-o na cruz. Dessa forma, todos os nossos pecados foram perdoados. Por meio da morte de Cristo na cruz, Deus venceu os governos e os poderes espirituais, desarmando-os e fazendo deles um espetáculo público. Por isso não deixem que ninguém os critique por causa de comida ou bebida, por causa de festas religiosas, celebrações da lua nova ou sábados. Pois todas estas coisas são apenas sombra das coisas que deviam vir. A realidade encontra-se em Cristo. Algumas pessoas gostam de praticar atos de humildade e de adorar anjos. Elas se orgulham sem motivo por causa do seu modo humano de pensar, devido às visões que receberam. Não deixem que essas pessoas desqualifiquem a vocês. Elas não continuam unidas a Cristo, que é o cabeça. Pelo poder de Cristo, o corpo todo é mantido e unido por meio das suas juntas e ligamentos, e cresce como Deus quer que cresça. Vocês morreram com Cristo,
e assim foram libertados dos poderes espirituais que governam este mundo. Então, por que, como se pertencessem ao mundo, seguem regras como estas? Não pegue isso, não prove aquilo, não toque naquilo. Todas estas coisas vão se destruir com o uso, e ao se submeterem a elas vocês estão seguindo regras e ensinamentos humanos. De fato, estas coisas têm a aparência de sabedoria, mas elas são apenas parte de uma religião feita por homens, que faz com que as pessoas pratiquem atos de humildade e castiguem os seus corpos. Isso, na realidade, não tem valor nenhum contra a natureza pecadora. Capítulo 3. Portanto, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas que estão no céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem sempre nas coisas do céu e não nas que são aqui da terra, pois aquela natureza velha de vocês já morreu e a vida nova de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, aparecer, então vocês também vão aparecer com Ele em glória. Por isso, façam morrer todas as coisas deste mundo que agem em vocês, isto é, imoralidade sexual, impureza, paixões baixas, maus desejos e cobiça, que é uma forma de adorar ídolos. É por causa destas coisas que virá o castigo de Deus. Antigamente, vocês também tinham esse tipo de vida quando costumavam fazer estas coisas. Agora, porém, deixem tudo isto de lado: ira, irritação, maldade, insultos e o uso de linguagem indecente. Não mintam uns aos outros, pois vocês abandonaram aquela velha natureza e as coisas que faziam no passado e se vestiram de uma nova natureza. Esta é a nova pessoa que é renovada continuamente na imagem do seu Criador, para que ela adquira um conhecimento completo de Deus. Desta forma, não há diferença entre um judeu e um que não é judeu, entre um que é circuncidado e alguém que não é circuncidado, entre alguém estrangeiro, alguém menos civilizado, e entre um escravo e um livre. Porém, Cristo é tudo e está em todos. Por isso, como um povo escolhido de Deus que é amado e santo, procurem viver sempre com misericórdia, com bondade, com mansidão e com paciência. Tolerem uns aos outros e também perdoem uns aos outros se algum de vocês tem alguma queixa contra alguém. Assim como o Senhor lhes perdoou, vocês também devem perdoar uns aos outros. E acima de tudo isto, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Deixem que a paz que Cristo dá controle os seus corações. Foi para esta paz que Deus os chamou num só corpo. Sejam sempre agradecidos. Que a mensagem de Cristo habite ricamente em vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Façam isso louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, e cantem com o coração cheio de gratidão para com Deus. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele, agradeçam a Deus Pai. Esposas, sejam submissas a seus próprios maridos como se fosse ao Senhor. Maridos, amem as suas esposas e sejam gentis com elas. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isto agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui da terra. Mas não obedeçam apenas quando vocês estão sendo vigiados, como se estivessem tentando agradar a pessoas. Porém, obedeçam com um coração sincero, por causa do respeito que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração como se estivessem fazendo para o Senhor e não para as pessoas. Lembrem-se de que é o Senhor quem vai lhes dar a herança celestial como recompensa. É a Cristo, o Senhor, que vocês devem continuar servindo, pois aquele que faz o mal receberá como troco o mal que fez, e nisto Deus trata a todos da mesma maneira. Capítulo 4. Senhores, deem aquilo que é justo e honesto aos seus servos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Dediquem-se à oração. Estejam sempre preparados para qualquer situação por meio da oração e de ações de graça. Ao mesmo tempo,
orem também por nós. Orem para que Deus nos dê a oportunidade de anunciar a sua mensagem, a fim de falarmos da verdade a respeito de Cristo que estava escondida. É por causa de anunciar esta mensagem que estou preso. Orem para que eu possa anunciá-la claramente, como devo fazer. Sejam sábios na maneira de agir com aqueles que não pertencem à igreja e aproveitem as oportunidades. Que as suas palavras sejam sempre agradáveis e de bom gosto, pois assim vocês saberão dar a cada um a resposta certa. Nosso querido irmão Tíquico, que é trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito. Eu o estou enviando com o propósito de dar a vocês notícias a nosso respeito, e também para encorajá-los. Estou enviando junto com ele Onésimo, que é um irmão fiel e querido, e que pertence ao grupo de vocês. Eles lhes contarão tudo o que está acontecendo por aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda lembranças. Marcos, o primo de Barnabé, também manda lembranças. Vocês já receberam instruções a respeito de Marcos. Se ele os visitar, recebam-no bem. Jesus, conhecido como justo, também manda lembranças. Entre todos os judeus que seguem a Cristo, eles são os únicos que trabalham pessoalmente comigo para o engrandecimento do reino de Deus. Eles têm me confortado muito. Epáfras, outro que pertence ao grupo de vocês, e que é um servo de Cristo Jesus, também manda lembranças. Ele está sempre orando com muita dedicação por todos vocês, para que sejam espiritualmente adultos e estejam completamente convictos, comprometidos em fazer toda a vontade de Deus. E eu sou testemunha de que ele tem trabalhado muito por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico querido, e Demas também mandam lembranças. Deem lembranças aos irmãos que vivem em Laodiceia, a Ninfa e a todos os irmãos da igreja que se reúnem na casa dela. E, depois que esta carta for lida para vocês, façam com que ela também seja lida para a igreja em Laodiceia, e que a carta enviada aos de Laodiceia seja lida para vocês. Também digam a Arquipo: procure cumprir bem o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu, Paulo, também lhes mando lembranças e escrevo isto com minha própria mão. Lembrem-se de que estou preso. Que a graça de Deus esteja com vocês. Você ouviu a carta aos Colossenses. Este é um dos textos mais poderosos do apóstolo Paulo sobre a identidade, autoridade e supremacia de Jesus Cristo. Ao escrever aos cristãos da cidade de Colossos, Paulo combate ensinos que diminuíam a divindade de Cristo e apresentavam caminhos alternativos para a espiritualidade. Ele responde com a verdade mais gloriosa do Evangelho. Cristo é suficiente. Cristo é supremo. Cristo é tudo. A carta foi escrita enquanto Paulo estava preso, aproximadamente 30 anos após a ressurreição de Jesus. Colossos era uma cidade pequena, mas influenciada por muitas ideias religiosas misturadas: judaísmo, filosofia humana, misticismo e práticas que prometiam conhecimento superior. A igreja local era jovem e vulnerável, e Paulo escreve para fortalecê-la, lembrando que todo conhecimento verdadeiro, toda sabedoria real e toda vida espiritual genuína se encontram apenas em Cristo. A mensagem central de Colossenses é a supremacia absoluta de Jesus. Paulo declara que ele é antes de todas as coisas, que tudo foi criado por ele e para ele, e que todas as coisas subsistem por ele. Cristo não é apenas um mestre, profeta ou exemplo moral. Ele é o próprio Deus em forma humana. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Essas palavras elevam o coração e silenciam qualquer tentativa de diminuir a grandeza daquele que reina eternamente. Paulo também ensina que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele nos libertou do domínio das trevas, nos perdoou, cancelou nossa dívida e triunfou sobre os poderes espirituais na cruz. Nenhuma filosofia humana, nenhum ritual religioso e nenhuma prática exterior pode acrescentar algo ao que Cristo já fez. A salvação está completa. A obra está consumada. Em Cristo, você está pleno.
Mas Colossenses não é apenas doutrina profunda, é também instrução prática para a vida diária. Paulo chama os cristãos a buscarem as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Ele ensina que devemos abandonar velhos comportamentos como mentira, imoralidade, orgulho e raiva e vestir o novo homem renovado segundo a imagem do Criador. Ele fala sobre paciência, compaixão e perdão. Mostra que o amor é o vínculo da perfeição e que a paz de Cristo deve governar o nosso coração. A carta também orienta famílias e relacionamentos. Paulo fala sobre o papel do marido e da esposa, dos pais e filhos, dos líderes e servos. Ele lembra que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Ao final, ele nos chama à perseverança na oração e à vigilância espiritual, porque uma vida madura em Cristo começa no secreto, onde o coração se rende ao Pai. Ao ouvir esta carta, você é convidado a olhar para Cristo não apenas como Salvador, mas como Senhor absoluto da sua vida. Ele não quer ocupar um lugar, ele quer reinar. Ele não quer ser parte da sua rotina, ele quer ser o centro de tudo. Cristo não é um acessório espiritual, mas o fundamento da existência. E essa transformação começa no arrependimento. Arrependa-se de tentar viver pela sua própria força. Arrependa-se de colocar outras coisas no lugar que pertence somente a Cristo. Confesse seus pecados diante dele e permita que a luz de sua presença purifique seu coração. O perdão já foi conquistado na cruz, basta receber. E se ainda não declarou publicamente sua fé, dê o passo do batismo. O batismo é a expressão visível de que você morreu com Cristo e ressuscitou para uma nova vida. É o símbolo do novo nascimento, da vitória sobre o pecado e da união com Cristo. Assim como Paulo ensina em Colossenses, fomos sepultados com ele no batismo e ressuscitamos para viver uma nova vida pela fé no poder de Deus. Que esta carta renove sua mente e fortaleça sua fé. Que você decida buscar as coisas do alto, onde Cristo reina. Que viva enraizado, firmado e fortalecido nele. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, governe seus passos, seus desejos e seus relacionamentos. E ao encerrar esta jornada pelo livro de Colossenses, compartilhe esta mensagem com alguém. Há pessoas ao seu redor sedentas de verdade, buscando respostas em lugares vazios, quando a plenitude da vida está em Cristo. Esta palavra pode iluminar caminhos, libertar corações e restaurar famílias. Use sua voz para espalhar o evangelho que Paulo anunciou, o evangelho da supremacia da graça e da redenção que há somente em Jesus Cristo.